Pois é, meus amigos, fomos todos enganados. Começamos segunda-feira com apenas 16 teraflops e não 32. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal Segundou e eu gostaria de começar o vídeo agradecendo a todas as mensagens que vocês me enviaram. Como vocês sabem, esse final de semana não foi muito fácil aqui pra mim, nem pra família, né? Tivemos o falecimento aí da minha avó. E depois no final do vídeo eu quero comentar e deixar também uma mensagem pra vocês, né? Em relação ao ocorrido. Mas agora nós vamos focar nas notícias, beleza? Bom, é o seguinte, como vocês já viram, né, tá rolando a polêmica do manual do PlayStation 5 Pro, falando sobre a capacidade do console, que acabou assustando muitas pessoas, porque o manual informa claramente que são 16 teraflops. E com isso é óbvio que muitas pessoas já começaram a fazer um alarde e várias delas estão ignorando, né, alguns fatos. E é claro que, como sempre, eu vou trazer para vocês um conteúdo completo a respeito do caso, as verdadeiras possibilidades que vocês devem levar em consideração. Então, para falar desse assunto, é óbvio que a gente vai ter que trabalhar com números e, principalmente, histórico. Vocês vão entender muito bem aonde é que eu quero chegar. Eu vou começar aqui com o seguinte, tá? Como vocês podem ver no print, a Sony informa que o PlayStation 5 Pro tem 16 teraflops e ela informa que isso é com base na arquitetura RDNA, sem mencionar qual é a sua versão. Se seria um RDNA 3, um RDNA 4 ou até mesmo o mesmo RDNA 2 já presente no PlayStation 5 base. Só que aí é que tá o primeiro segredo, essa ausência da informação em qual versão do RDNA, né, nós estamos tendo a referência, não é novidade no manual do PlayStation 5 Pro. Como eu gostaria de ter, né, uma confirmação das minhas suspeitas, eu decidi fazer algo muito simples. Eu fui até a caixa do meu PlayStation 5 base, comprado em 2020, e decidi pegar o manual dele próprio para entender o que é que tá acontecendo aqui. Afinal de contas é estranho, né? Poxa vida, muitos estão argumentando, mas a Sony não tá informando qual que é a versão do RDNA, então isso comprova que eles, se fosse outro RDNA, eles falariam, né? Eles fariam a divulgação. E aí que tá o ponto, né? Quando você olha no manual do PlayStation 5 base, você vê descrito aqui em cima exatamente a mesma coisa, caso não apareça eu vou colocar um print aí na tela para vocês, que aparece no manual do PlayStation 5 Pro, tá? No PlayStation 5 base, a Sony também só informa que é a arquitetura RDNA, sem dizer que é o RDNA 2. Então, essa informação no manual do PlayStation 5 Pro não significa que não seja RDNA 3 ou 4, mas também pode ser que a empresa não esteja trabalhando com uma versão específica, porque as outras especificações das capacidades do PlayStation 5 Pro acabam indicando um alto nível de personalização, com tecnologias que seriam pertencentes tanto a RDNA 4 como RDNA 3. Mas e com relação aos números que foram mostrados? Afinal de contas, não se diz a versão do RDNA, mas é mencionado sobre a capacidade em teraflops. Bom, apesar de não ser mencionado em qual FP, né, ou seja, qual tipo de instrução nós estamos falando aqui, parece ser muito óbvio que a referência é em FP32, que é o tipo de instrução que é trabalhado em geral para os jogos. Então, com isso, a gente assume que esse cálculo já foi feito em cima desse número. Só que o ponto aqui não é a questão dos ciclos, né, das informações enviadas, das instruções em ciclos ali por segundo, pelo menos não nesse tipo de instrução. A questão é a quantidade que isso é trabalhado. E pra gente poder falar disso, eu vou ter que voltar a um vídeo que eu fiz aqui com vocês há cerca de um mês atrás, onde eu tava falando pra vocês sobre como que seria o cálculo, né, teórico dos teraflops do PlayStation 5 Pro, onde nós havíamos já desde aquele mês predito, né, falado a respeito desse número de 16 teraflops ao invés dos 32, 33 teraflops, porque esse número não é surpresa para ninguém que veio acompanhando os rumores desde então. E naquele vídeo eu mostrei para vocês o que? Primeiro, como que se calculava os teraflops do PlayStation 5 base e como que se utilizava esse cálculo com base nas informações que nós já tínhamos do PlayStation 5 Pro até aquele momento
para deduzirmos o quanto seria a capacidade teórica máxima do PlayStation 5 Pro estando em um RDNA, uma versão RDNA, acima da versão 2, que é aquela que está implementada no console base, ou seja, de RDNA 3 para cima. E uma das chaves que nos fez entender o porquê que os insiders, né, estavam batendo tanto na tecla de mais de 30 teraflops é justamente porque, sendo a arquitetura RDNA 3 para cima, nós teríamos acesso a uma tecnologia da AMD chamada AMD Dual Issue Stream, que é a capacidade de se processar 2 instruções em 32 bits por pulso. Então, o que isso significa? Significa que, em teoria, você tem o dobro de performance. Só que aí também tem um detalhe. O compilador do jogo todo jogo ele precisaria ser otimizado para conseguir utilizar esse tipo de recurso. E um outro ponto também é que ter esse recurso não garante o uso total dessas capacidades, pode ser em casos que não sejam tão generalizados assim. Ou seja, no momento de se divulgar o potencial do console, tudo indica que o PlayStation 5 Pro, a Sony, optou por passar uma capacidade mais realista com base naquilo que os jogos vão ter acesso ou não dessas funções. E isso eu já havia falado para vocês em um vídeo de mais de um mês atrás, onde eu falei que dos jogos até agora, provavelmente a gente não veria o uso dessas capacidades até esse ponto, mas que a probabilidade de vermos, né, em jogos mais recentes daqui em diante, é que isso fosse aumentar. Agora, o quanto que isso seria abrangido, nós não sabemos. E aí nós chegamos ao segundo ponto, que é o seguinte: beleza, Lorde, ok, entendemos, mas o que garante que o PlayStation 5 Pro é RDNA 3 para cima? Quais são as evidências que mostram essa possibilidade? Bom, o segredo nesse caso está nas informações que a própria Sony passou durante a apresentação do PlayStation 5 Pro, que, vamos nos lembrar, bateu 100% com tudo aquilo que os insiders estavam falando. Então eu acho muito improvável que eles tenham acertado tantas informações como a capacidade do Ray Tracing, a capacidade de trabalhar com instruções em 8 bits para Machine Learning, mas iriam errar justamente na questão dos teraflops. Galera, esse é um dos números mais básicos que geralmente se tem acesso ou que é divulgado dentre as especificações de um console. Então eu particularmente acho improvável que eles tenham errado nesse ponto. O que talvez tenha faltado é a especificação, é o detalhamento de como que isso funcionaria. E aí isso abre sim portas para várias interpretações. Mas uma coisa não é nem interpretativa, é confirmada. Por exemplo, a Sony informou que a capacidade de processamento, né, a velocidade do processamento em Ray Tracing do PlayStation 5 Pro é de até 3 vezes mais do que o PlayStation 5 base na sua arquitetura RDNA 2. Então, meus amigos, isso é algo muito intrigante, porque essa capacidade de processamento em Ray Tracing é algo que não saiu até agora nas placas da AMD. Muito pelo contrário, esse tipo de processamento em Ray Tracing está previsto para a arquitetura RDNA 4, que vai sair na próxima geração de placas da AMD. Lembrando que a Sony, junto com a AMD, desenvolve tecnologias já há um bom tempo. Então, apesar disso não ser uma prova definitiva, é uma grande evidência de que o PlayStation 5 Pro está trabalhando com tecnologias mais atualizadas. Pode ser que seja uma personalização muito grande que a Sony tenha feito no PlayStation 5 Pro, então é muito difícil a gente definir RDNA 3, RDNA 2 ou até mesmo RDNA 4. Ela pode ter implementado, por exemplo, funções de RDNA 4 usando o RDNA 3 como base. Mas outra coisa que também chama muita atenção é justamente a capacidade do processamento em instruções de 8 bits nos working groups, né? Ou seja, as unidades computacionais na própria GPU, o que possibilitaria justamente aquilo que a gente vê como resultado no PSSR, através do Machine Learning, inteligência artificial. E essa característica ainda não está presente no RDNA 3, ou seja, na arquitetura mais atual que nós temos por enquanto da AMD, que por hora só trabalha com Fidelity Effects, que é uma técnica de reconstrução de imagem que pode ser utilizada em qualquer placa de vídeo, porque não requer nenhum componente específico, como o DLSS da NVIDIA requer no caso das RTX, que usam os Tensor Cores para fazer esse tipo de cálculo. Então essas duas informações são justamente aquilo que deixa, né, a gente intrigado em relação a essas especificações, e que também acabam possibilitando e tornando plausível que o PlayStation 5 não seja RDNA 2, mas sim RDNA 3 no mínimo para cima. E aí é onde a gente chega no desfecho do vídeo. Por quê? Sendo RDNA 3 para cima, muita gente poderia argumentar, mas Lorde, e daí? Beleza, e se for RDNA 3, continua sendo 16 teraflops. Nesse vídeo que eu fiz para vocês de um mês atrás, onde a gente estava calculando, né, as possibilidades teóricas do PlayStation 5 Pro, como foi que nós chegamos ali aos mais de 30 teraflops naquele cálculo? Se a gente fosse calcular a capacidade do PlayStation 5 Pro, né, com base naqueles 16 teraflops, tudo que a gente tinha que fazer é pegar a frequência, certo, da GPU do console, que era estimado em 2.18 GHz,
fazer vezes 60 unidades computacionais, vezes 64 shaders por unidades computacionais, vezes 2, que era o número ali de instruções no RDNA2, certo? E aí com isso a gente chegava nos 16 teraflops. Só que a característica do RDNA3 que eu mencionei para vocês agora há pouco no vídeo, permite que o número de instruções seja dobrado. Então ao invés de fazer por 2 no final da conta, a gente troca o 2 pelo 4. E aí sim nós chegamos aos 33 teraflops, mais de 30 teraflops pelo menos, nesse cálculo todo. Então, como eu falei pra vocês, galera, o que tá escrito ali no manual do PlayStation 5 Pro também é exatamente a mesma coisa que nós temos acesso no manual do PlayStation 5 base, e mesmo assim, todos nós sabemos que é RDNA2 com alto nível de customização. Então notem que é muito improvável, não estou dizendo que seja impossível, mas é muito improvável que a Sony tenha mantido o mesmo RDNA2 e acrescentado tantas tecnologias que já vem de uma arquitetura muito mais atualizada do RDNA2, que seria pelo menos do RDNA3 pra cima. As evidências levam por esse lado, mas eu acredito que nos próximos dias nós vamos ver ainda mais especificações e confirmações sendo vazadas, e aí a gente vai poder bater o martelo de vez. E para finalizar o vídeo, uma das outras coisas também que parecem estar entregando ouro aí nesse caso, né, das capacidades do PlayStation 5 Pro, está justamente em uma comparação que acabou de sair de Alan Wake 2, que a gente sabe que é um jogo pesadíssimo para os consoles, né, que roda no PlayStation 5 base e no Xbox Series X, né, já fazendo os consoles chorarem sangue. E nessa comparação a gente vê uma melhora que, caras, uma melhora de mais de 2 vezes, né? É no mínimo umas 3 vezes melhor, exatamente como eu venho falando pra vocês durante todo esse tempo sobre as capacidades do console. Vejam esse print aqui na tela e me digam vocês se isso aqui porventura parece minimamente parecido na versão do Series X com o PlayStation 5 Pro, né? Ou até mesmo a versão do PlayStation 5 base, que seja, com o que a gente tá vendo aqui no PlayStation 5 Pro. O quão mais potente teria de ser? Será que apenas 5 teraflops, 6 teraflops a mais entregariam isso daqui? Eu acho que esse é um ponto válido de se dizer, né? Para os caras conseguirem entregar uma imagem muito melhor, como a gente tá vendo aqui no caso do PlayStation 5 Pro, eu acho que deve ter mais coisas envolvidas por aí, né? Como eu falei, não tem como a gente bater o martelo, a gente ainda vai precisar ter mais informações a respeito do PlayStation 5 Pro, como que ele tá atingindo esses resultados. Eu não sei se justificaria, talvez, esse aumento todo que a gente tá vendo aqui de qualidade, de resolução, de detalhes, de Ray Tracing, né? Caras, é muito, mas muito gritante essa diferença. Então, enfim, né? Por hora, essas são todas as informações que eu posso trazer aqui pra vocês, como eu já venho trazendo em todos os vídeos, informações abrangentes e sempre plausíveis, é nada de mundo do pirulito aqui entre nós. Então é isso, meus amigos, isso é tudo que eu tinha pra falar pra vocês a respeito dessa matéria, e pra finalizar o vídeo, como eu disse lá no começo, né, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos vocês pelas mensagens que vocês mandaram aí no final de semana, né, eu acabei me ausentando, porque, cara, não dá pra você ter muita cabeça, né, quando morre alguém da família, infelizmente, a gente não tem cabeça pra ficar, né, na internet, pra ficar fazendo peneiração de conflito de informações. Eu preferi me ausentar porque, cara, né, não era nenhum momento pra isso, né? Pensa, você tá sepultando um parente seu, você vai ficar prestando atenção em rede social. Só que a parte que eu acho mais incrível, cara, né? Eu deixei avisado aqui nas redes e tudo, Twitter, o que quer que seja. E mesmo assim, cheio de notificação de maluco me xingando em rede social, pra vocês verem como que os caras são sem noção, né? No dia que eu tô quieto aqui na minha, com um parente meu que morreu, os caras querendo me xingar e fazer a maior algazarra aqui nas minhas redes sociais. Eu acho isso um completo absurdo. E tudo isso pelo quê? Pelo desespero que eles sentem constantemente ao dar de cara com um canal que, diferente dos canais que eles seguem, não faz a mínima ideia do que eles abordam nos assuntos, porque só sabem ler um título, traz pra vocês as informações destrinchadas e todas baseadas nas possibilidades reais, né? Muito longe daqueles devaneios que o pessoal faz aí de exageros no mundo do pirulito. Então é isso, né, meus amigos? Fica aqui o meu agradecimento com muito carinho a todas as mensagens de vocês, tá? E eu vou ficando por aqui então. Lembrando, o resto da semana segue normalmente aqui a escala de vídeos no canal. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.